Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Entre 2002 e 2011, morreram assassinados 50.903 jovens brancos e 122.570 jovens negros. Isso significa que jovens negros têm 2,5 vezes mais chances de serem assassinados do que jovens brancos. Esses e outros dados provocaram a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência contra os Jovens Negros. O Palavra Aberta de hoje recebe a relatora da CPI, deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, para conversar sobre as conclusões desse trabalho. Deputada, muito obrigada por vir ao Palavra Aberta. Deputada, quais as principais conclusões que a senhora chegou depois de todo o trabalho da CPI? Olá, Vânia. Olá a todos que nos assistem pela TV Câmara. É um prazer estar com vocês e com todas dessa programação mais uma vez. Bom, essa CPI, ela nasce de uma solicitação dos movimentos sociais do nosso país. E nós tivemos na fase introdutória todo o cuidado de elegermos um plano de atuação, aonde nós fizemos várias audiências públicas, trouxemos vários pesquisadores e também estudiosos do tema da sociedade civil. Não obstante, visitamos os estados onde temos os maiores índices de violência e de homicídio contra jovens. Recebemos familiares, esposas, filhas, familiares ligados aos jovens que sofreram a violência com homicídio de jovens negros e pobres do nosso país. Foram 3 meses de um trabalho intenso e nós conseguimos aprovarmos por unanimidade esse relatório. No Brasil é possível, Vânia, saber que sexta-feira, no estado tal, na rua tal, no horário tal, irão morrer 35 jovens. Infelizmente, jovens pobres, periféricos e 2 vezes mais negros do que os brancos. A senhora acha que o racismo tem um papel nessa desproporção? Nós encontramos nessa CPI 2 eixos. Nós identificamos e, através do relatório, apresentamos os deputados e aprovamos o relatório por unanimidade. Um eixo é o genocídio e o outro eixo realmente é o que você falou, o racismo escondido que existe no nosso país, que infelizmente não é uma coisa de agora, muito oriundo também da parte da questão da escravidão do nosso país, que sofremos ao longo dos anos, né? Enquanto uma família branca no passado tinha um lar para estar, para fazer refeição, para viver, tinha acesso à escola, nós, povo preto e pobre, vivíamos nos quintais, éramos estupradas, não tínhamos uma formação de família e, com isso, quando aconteceu a abolição da escravatura, por exemplo, cito o Rio de Janeiro, o que o povo pobre, preto, escravo teve de herança? O Morro da Providência. Com mais dificuldade a escola, com mais dificuldade a empregabilidade, uma vida difícil e, com isso, nós, o povo preto e pobre, não temos acesso às políticas ou aos cargos ou à profissão que nós queremos. O Brasil mata silenciosamente, Vânia, mais de 50 mil jovens por ano. Nós tivemos o episódio da França, que matou mais de 128 pessoas e teve uma comoção mundial muito grande. No Brasil, nós matamos mais de 150 jovens por dia. Aqui, os jovens se suicidam, aqui os jovens matam uns aos outros, ou a polícia mata o jovem, ou então o jovem briga com
por causa da namorada do outro. Aqui tudo é motivo para matar um jovem, matar outro jovem. E isso é muito triste, isso é muito ruim, porque a nossa juventude que mais morre está concentrada na idade de 19 a 29 anos, né? Num período que a pessoa está sonhando com o que ela quer ser, em constituir família. Infelizmente, ela é vítima de bala perdida, ela é vítima de acidente de trânsito, ela é vítima de uma abordagem mal feita por um policial, né? Ela é vítima de bala perdida, talvez esteja numa comunidade brincando e, infelizmente, a bala alcança. Nossa juventude está morrendo por nada. E essa CPI teve a coragem de enfrentar esse tema, teve a coragem de atender a solicitação dos movimentos sociais, ouvir a sociedade organizada, ouvir o Estado, ouvir as secretarias de segurança, ouvir o Ministério Público, ouvir o Ministério de Justiça, o Ministério de Igualdades Raciais e chegar a esse relatório final indicando o genocídio, porque nós, em 30 anos, Vânia, matamos mais de 2,5 milhões de jovens no Brasil. Sobretudo o que eu estou falando para você, homicídio, a questão de suicídio e de trânsito. Deputada, a senhora citou a questão das políticas sociais. O seu relatório cria um Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial, Superação do Racismo e Reparação de Danos. Ele vai nesse sentido de criação de desenvolvimento de políticas públicas que permitam a inclusão efetiva desses jovens na sociedade e que tire ele desse ambiente de violência? É uma das coisas que nós fizemos, além de apontar esses dois eixos principais, que é esse fundo que você acabou de falar, e o outro, criar uma comissão para se estudar um plano nacional de enfrentamento à violência. Isso nós acabamos de instituirmos esta comissão. O próximo passo agora é trabalhar no sentido de criarmos esse fundo. A ideia é pedir 2% do imposto de renda ao governo federal ou do IPI para que a gente possa efetivamente trabalhar em cima dessas políticas públicas que nós queremos fazer. Eu falei para você do início da questão da abolição da escravatura. Com isso tem uma lacuna, o Estado tem que reparar os direitos dos jovens do povo preto e preta, e aí eu acho que entra o fundo dando acesso à escola de qualidade, a curso de qualificação, à cultura, a esporte, e com isso, então, a gente diminuirmos essas diferenças de desigualdade que existem, e a outra é estudar o Plano Nacional de Enfrentamento à Juventude. Uma proposta da senhora que eu achei bastante interessante, a senhora citou esse espaço que ficou entre a escravidão e os dias atuais. Os dias atuais. E a senhora também propõe que os municípios incluam no seu currículo escolar o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Isso já é lei federal, Vânia. O que acontece é que os municípios não... eles até colocam na grade curricular, mas efetivamente os professores ou a direção não aplicam a lei, não ensinam a lei. Então, o que nós sugerimos é que o município que não ensinar, que não estiver aplicando a lei 10.639, esse município será multado, porque a população precisa conhecer a história do povo afrodescendente. Então, isso também foi uma das propostas da nossa relatoria. Nossa relatoria contém mais de 18 projetos de leis e essas duas, a criação dessas duas comissões que são, ao meu ver, os dois legados mais importantes e que essa CPI, nesse ano, pôde trabalhar, aprovar e trabalhou com afinco, e eu falo aqui com muita alegria e satisfação, porque eu sei o quanto nós trabalhamos para identificar esses dois indicadores, a questão do genocídio, né, que houve uma pressão, e no momento até alguns deputados acharam que era exagero, mas não é, porque países como Ruanda assassinou mais de 800 mil pessoas, como o Sudão, mais de 300 mil pessoas, e foi considerado pelas Organizações Unidas como genocídio.
como o Brasil assassinou mais de 2,5 milhões de pessoas, de jovens negros e pobres, é genocídio, nós afirmamos, e depois também a questão do racismo, que é um outro trabalho que nós precisaremos agora, a partir de então, fazermos para diminuirmos o racismo que existe no nosso país, escondido, mas não é o racismo só de olhar para a pessoa e falar assim, você é preto, você é negra, não. É sobretudo o racismo institucional que infelizmente existe escondido no nosso país. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, sobre as conclusões da CPI da violência contra jovens negros. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas em câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até a próxima.